Oi, pessoal, bem-vindos à primeira aula. Pensei em começar com um panorama geral aí sobre algumas etapas importantes desse processo que a gente pretende caminhar durante o curso. Então, quando a gente pensa em falar sobre teleneuropsicologia, a gente tem que ter muito claro que algum conhecimento sobre tecnologia vai ser muito importante, aliado aí com o conhecimento da neuropsicologia. Então, quem não tem conhecimento em tecnologia vai ter que correr atrás disso, porque alguma coisa vai ser necessária. Então, para eu poder fazer uma avaliação neuropsicológica à distância, eu preciso pensar em coisas anteriores para que eu possa estar instrumentalizada para isso. Então, o que eu preciso providenciar antes mesmo de eu pensar se eu posso ou não fazer uma avaliação neuropsicológica à distância? Primeiro, eu preciso fazer uma consulta em referências confiáveis. Então, eu vou ter que ler artigos, trocar ideias, fazer cursos, para eu poder me informar sobre o que tem sido feito e o que pode ser feito em relação a esse assunto, que é o que nós estamos fazendo agora. Depois, conhecer as legislações vigentes no Brasil. Tem muita coisa feita fora do Brasil que de repente nós não vamos poder usar aqui. Então, para que nós possamos usar algumas coisas aqui, a gente precisa que o nosso conselho autorize, e até o momento nós não tivemos um posicionamento do conselho, e que os autores dos testes também permitam algumas coisas por conta dos direitos autorais. E até o momento também nós não tivemos algumas coisas. Então, a gente precisa conhecer muito bem as legislações e o que pode ser ou não ser feito em relação à ética da nossa profissão. Desde 2018, o nosso conselho, ele autorizou que os psicólogos, diante de um cadastro e uma aprovação de um cadastro, que é obrigatório, chamado EPSI, pudesse realizar os atendimentos com o uso de tecnologia. Lembrando que um teleatendimento, ele já é feito desde uma chamada de telefone, uma mensagem, tudo que a gente usa com a interface da tecnologia já pode ser considerado um teleatendimento. Mas esse teleatendimento de videochamada, ele foi autorizado a partir de 2018 e vem sendo feitos estudos desde então. E por conta da pandemia, isso foi aí aprovado em larga escala para que todo mundo pudesse estar executando as nossas tarefas cotidianas de uma maneira mais segura. Para que todo mundo tenha aí mais conhecimento, existem algumas resoluções do Conselho Federal de Psicologia que ajudam a embasar toda essa questão ligada tanto à aplicação de testes virtuais quanto outras questões ligadas à nossa ética, que eu vou deixar de sugestão. Hoje a gente vai fazer aí um panorama geral, mas depois a gente vai ver tudo isso muito detalhado, mas já fica as sugestões aí, que são essas resoluções, que são dicas para vocês olharem com calma, que ajudam a gente a fundamentar a nossa prática ligada aí à teleneuropsicologia. Para que a gente possa fazer um atendimento com uso virtual, a gente precisa ter os equipamentos adequados para isso. Então a gente precisa saber que tipo de plataforma ou aplicativo, se é um aplicativo ou uma plataforma que tem um atendimento que garante uma segurança de dados com criptografia e que de preferência tem uma certificação IPA ou high-tech, que são selos que são exigidos internacionalmente, pois nós estamos lidando com sigilo profissional. A nossa área é uma área muito delicada. Então, normalmente eles exigem plataformas de duplo código. Então, qual tipo de plataforma é mais segura, o como fazer, de preferência um computador de uso exclusivo para a pessoa, para que tenha mais privacidade. Outra coisa que é importantíssima, você está num local que não tenham pessoas circulando, um programa de antivírus atualizado, uma webcam com uma boa resolução para que você possa captar uma boa imagem. Tudo isso são detalhezinhos que você precisa providenciar antes de você pensar em fazer uma avaliação através dos meios de telecomunicação.
Se você não tem alguma dessas coisas, primeiro você tem que providenciar. Então, providenciei, tenho tudo isso, ok. Então, vamos agora para a segunda parte, que é a realização da avaliação. Claro que tudo isso vai ser visto com muito mais detalhes. Então, a gente tem que entender a demanda, se é possível eu fazer essa avaliação, qual que é a queixa desse meu paciente. A gente tem diretrizes da APA, que é a American Psychology Association, que recomenda que a gente elabore um consentimento informado com os objetivos da avaliação e as questões desse termo de consentimento antes mesmo da gente iniciar essa avaliação. Então, os pais eles têm que estar muito bem informados e conscientes de todos os detalhes. Por conta dessa modalidade, poder ter vários tipos de imprevistos, né? Que a gente de repente não pode estar contando, como por exemplo uma queda de conexão durante um teste de atenção, por exemplo. Além disso, é importante a gente ver a questão dos honorários, justamente porque pode ser que exista em algum momento a necessidade de interrupção dessa avaliação. Então, é legal você desmembrar os serviços, porque se em algum momento você precisar interromper, os pais, os responsáveis, estarem muito cientes do que eles vão ter que pagar por esse serviço e tanto eles quanto a gente estarem protegidos em relação a isso. É importante a gente lembrar que no caso de criança, o cuidador é maior, né? Que a gente tem que ter uma interferência maior por parte dos pais e a gente tem menos instrumentos quando se trata de criança e a gente depende muito mais dos pais e precisa mais ainda de uma autorização e que a gente precisa do uso de instrumentos, né? E os nossos instrumentos, eles têm que estar favoráveis pelo SATEPS, que é um sistema de avaliação de testes psicológicos. Tem até um vídeo que eu pus no canal que explica um pouquinho como procurar para ver se esses testes estão disponíveis ou não, se são favoráveis. E existe aí algumas misturas. Se o teste ele está padronizado e normatizado, e tem pessoas que confundem se ele é informatizado ou se ele é online, se ele é para uma questão de uso remoto. Então, para uma avaliação em teleneuropsicologia, teoricamente, a gente só poderia usar os que são feitos na hora, online. E para isso nós temos apenas 4 instrumentos que são favoráveis pelo SATEPS. E que depois eu vou falar com mais calma sobre isso. Não é aconselhável, né, que a gente modifique a forma de aplicação do teste padronizado, então que eu de alguma maneira projete na tela um teste que não é feito para usar dessa maneira virtual. Existem testes com parecer favorável que usa o computador, essa parte informatizada, mas mesmo assim ele exige a presença de um profissional ao lado e não dessa parte remota, que é o que a gente está se propondo nesse momento. Então são questões durante a avaliação, que também tem que ser desmiuçada e olhada com mais cuidado. E pensando no final dessa avaliação, pensando um pouco mais no nosso filé, que seria o documento, a gente não tem nenhuma orientação do nosso conselho em relação à produção dos documentos. No ano passado, em junho, saiu uma resolução falando sobre os modelos dos documentos que a gente precisa realizar. A gente precisa guardar todos os nossos documentos durante 5 anos e realizar uma devolutiva. E atualmente a gente precisa rubricar todas as páginas com referência no rodapé, pedir para que os pais assinem quando você entrega um protocolo, enfim. E aí vem todo um cuidado que a gente não precisava ter anteriormente por conta dessa questão virtual. Então você precisa proteger os seus arquivos, né? A necessidade de você criar uma assinatura eletrônica que não é uma assinatura digitalizada e colada, e sim um dispositivo especificamente feito para isso. E de preferência você arquivar os seus documentos, né, da avaliação online, para que você proteja. Se por acaso alguém hackear o seu computador ou você perder de alguma maneira um pendrive, alguma coisa, que a pessoa alguém de fora não consiga ter acesso às informações. Então, de preferência, você aprenda a fazer arquivos com senhas
e de preferência criptografadas. Então, são alguns detalhes que a gente pretende depois de esmiuçar durante o curso, para vocês estarem já pensando nesse processo do antes, do durante e do depois.